Boa noite, irmãos. Estamos aqui para realizar a nossa exposição de hoje, para que assim você possa fazer o seu culto doméstico, adorar a Deus, louvar ao Senhor, mas também ouvir a pregação da palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 46, esse será o salmo da nossa exposição de hoje, e acompanhe comigo a leitura que farei. Salmo 46, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Que essa noite o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, de maneira que possamos ouvir e crer, crendo, compreender. Fala ao coração dos Teus filhos, fala ao coração do Teu povo e traz graça e misericórdia para as nossas vidas através da Tua santa e poderosa palavra. É em Cristo, é no nome do Teu Filho que nós te oramos. Amém. Queridos, há até pouco tempo, as pessoas não pensavam sobre a possibilidade de uma catástrofe de alcance mundial, nem muito menos se preparavam para os efeitos e consequências desta. No entanto, nesse Salmo de número 46, o salmista nos ensina a enfrentar tais catástrofes, tais calamidades sem medo. O Salmo começa dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nossa verdadeira segurança, querido, se acha em Deus. Não em Deus e mais alguma coisa, mas em Deus apenas. É bom lembrar, a fins introdutórios, que esse Salmo também é conhecido por ter sido responsável por inspirar Martim Lutero no famoso cântico da Reforma, Castelo Forte é o nosso Deus. E no que está no nosso inário, o novo cântico, no número 155. Preciso ainda deixar claro que o contexto histórico deste salmo não pode ser provado. Não sabemos quem o escreveu de fato, apesar de que muitos dos estudiosos do passado e contemporâneos dizem que este salmo, assim como o Salmo 47 e 48, seriam de autoria do rei Ezequias. Mas, de fato, não há como provar que foi o rei Ezequias que o escreveu. É verdade que, ao ler o salmo, nós vemos que trata-se de um grande livramento, de um livramento enorme do povo de Deus, pela sua graça e misericórdia, mas também não podemos dizer qual evento específico o salmo retrata. Não sabemos qual bênção específica foi dada naquele contexto e também não sabemos qual era o problema ali enfrentado. Ainda sobre esse salmo, precisamos tratar do seu tema. E qual é o tema? O tema é aquela parte que está escrita em itálico, acima do versículo do número 1, onde registra-se ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Este é o título original do salmo. E o que sabemos com esse título? Sabemos, queridos, que este salmo era cantado, assim como muitos outros salmos também o eram. Provavelmente cantado com muita alegria e entusiasmo, porque a expressão com voz de soprano, alamote, conforme João Calvino, comentando esse texto,
pode se tratar de um instrumento musical ou do começo de algum cântico popular bem conhecido na época. É bom que se diga também que a expressão à la motte, em voz de soprano, pode ser traduzido por moças e constitui uma orientação musical que não podemos determinar com precisão, haja vista que sabemos que não haviam corais femininos no santuário. Por isso, provavelmente, essa expressão em voz de soprano tem a ver com a forma que o salmo deveria ser cantado e não necessariamente por quem deveria ser cantado. Talvez faça uma referência a um tom um pouco mais agudo, a um tom mais agudo na voz que lembre ou que lembrava a voz de moças. Mas isso não é de fundamental importância. Não é nisso que o salmo se foca. A ênfase desse salmo, queridos, a ênfase principal desse salmo é na presença de Deus no meio do seu povo. Isso é visto no verso 1, é visto no verso 5, é visto no verso 7 e é visto no verso 11. O salmo fala também sobre a diferença que é confiar em Deus nos momentos de tribulação, de tormenta e de sofrimento da vida. O salmo concentra-se em Deus e em quem Ele é para aqueles que confiam nele. Tendo exposto, exporemos esse salmo à luz do seguinte tema. Ouça bem. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está no meio do seu povo. E porque o Senhor está no meio do seu povo, primeiro, não precisamos temer as catástrofes naturais. O verso 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos, as palavras refúgio e fortaleza, que é força, como elas se encontram nesse texto, elas são bastante usadas no Salmo, no livro dos Salmos. E sendo usada dessa maneira, uma em conjunção com a outra, elas visam demonstrar o caráter de Deus e suas ações em favor do seu povo. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza. A ideia é que o povo de Deus precisa reconhecer que quando eles estão passando por tribulações e sofrimentos, o Senhor está sempre perto, como refúgio, como a fortaleza, pronto a socorrê-los. Veja só, a palavra refúgio traz um aspecto defensivo e externo da salvação. É no Deus imutável em quem achamos proteção e segurança. Já a palavra fortaleza ou força dá a entender um aspecto dinâmico. O Deus que age, o Deus que se movimenta, o Deus que age em defesa do seu povo para fortalecer os fracos e oprimidos. Ambas as expressões, refúgio e fortaleza, resumem-se no final do verso: socorro bem presente nas tribulações. E notem a ênfase, bem presente. Isso implica a prontidão do Senhor para ser achado pelo seu povo. E o que aprendemos no início desse salmo? Aprendemos, queridos, que nas horas de tribulação e sofrimento, o Senhor está disposto a ser achado pelo seu povo. Não só para nos proteger do mal, mas também para nos fortalecer, nos capacitar, nos dar condições de enfrentar as crises. Isso nos lembra o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, quando o Senhor, usando o profeta Jeremias, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Queridos, o Senhor está presente. O Senhor está com o seu povo. Ele se alegra em ser buscado pelo seu povo. Os versos 2 e 3 descrevem alguns tipos de tribulações e focam em tribulações de causas naturais, em catástrofes naturais, melhor dizendo. E a ideia é que ainda que a terra se abale com os terremotos, ou mesmo que os tsunamis inundem a terra, ou que os montes caiam e se desfaçam vítimas desses terremotos, nós, povo de Deus, não temeremos. Não temeremos porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O Senhor está perto do seu povo e por isso sempre podemos fugir para Ele. Sempre podemos nos esconder nele, nos refugiar nele. Devemos fazer do Senhor a nossa cidade de refúgio e nossa torre de vigia, a nossa fortaleza. E em Deus e na sua palavra, nos fortalecer na sua graça e na sua misericórdia. Queridos, o Senhor está no meio do seu povo.
E porque o Senhor está no meio do seu povo, em segundo lugar, o Senhor é a fonte da nossa felicidade e segurança. Vejam só, o salmista, depois de falar dos transtornos naturais, ele volta-se para a fúria dos homens contra o povo de Deus, em especial para a fúria dos homens contra a cidade de Deus. E aqui, nessa seção, nos versos de 4 a 7, há claramente uma referência a Sião, a Jerusalém, que espiritualmente podemos dizer que representava a igreja. E veja o que nos diz o verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Calvino, interpretando esse salmo, chega a dizer que se este salmo foi escrito depois da mortandade e fuga do exército de Senaqueribe, conforme 2 Reis 19 nos diz, é provável, diz Calvino, que o escritor inspirado propositalmente tenha feito uso da mesma metáfora, com o fim de ensinar aos fiéis de todos os tempos que a graça de Deus é a única e suficiente proteção do seu povo. E ele está certo, pois é a presença de Deus no meio do povo que traz alegria, segurança e proteção. É só analisarmos um contraste claro entre os versos. No verso 3 nos é dito que as águas tumultuam e espumejam, mas no verso 4 as águas funcionam de maneira diferente. Nos é dito que as águas são como o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio que carrega consigo fartura, satisfação e vida. E o motivo para essa mudança de destruição para a vida, de sofrimento para a alegria, está no fato de que Deus está no meio dela. O verso 4 termina dizendo o santuário das moradas do Altíssimo. É lá que o Senhor habita, é lá que o Senhor mora, lá no meio do seu povo. E por isso este povo tem a alegria do Senhor e a água da vida. Assim, o salmista continua no verso 5, dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus está no meio dela, ela não será abalada. E mesmo antes que o dia amanheça, mesmo antes da manhã, o Senhor a ajudará. Ainda no escuro, ainda nas trevas, ainda na luta, ainda quando as situações não parecem resolvidas, Deus já está a ajudar o seu povo. Veja que contraste. Diferentemente da terra e dos montes que se abalam no verso 2, a cidade do Senhor não se abala, porque Deus está no meio dela. Queridos, a cidade do Senhor é a igreja. A cidade do Senhor é o seu povo, pois é no meio do seu povo que o Senhor está. Um outro salmista, no Salmo 125, verso 1, reforça essa linha de interpretação. No Salmo 125, verso 1, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quem não se abala são os que confiam no Senhor. Quem não se abala são aqueles aos quais o Senhor está no meio. Quem não se abala não é uma cidade física, mas é a cidade espiritual, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição importante! A cidade do Senhor é o povo do Senhor que não se abala. E no meio deste povo, o Senhor é socorro, o Senhor é refúgio, o Senhor os alimenta com a água da vida, traz sobre eles alegria e estabilidade. Queridos, o mundo ao nosso redor se derrete, se despedaça, com um tsunami de emoções em meio às crises. Mas nós não. Nós somos o povo de Deus. O Senhor está no nosso meio. A sua graça traz paz, alegria ao nosso coração. Podemos sempre nos refugiar na sua palavra. Podemos sempre nos fortalecer na alta torre de vigia, que é as Sagradas Escrituras. Podemos buscar o Senhor fervorosamente em oração e nos alegrar, porque sabemos que Ele se deixa achar por aqueles que confiam nele. Podemos confiar na sua graça, podemos confiar na sua providência, e isso trará paz ao nosso coração. Qual é a base para a segurança da igreja? Ora, a segurança da igreja consiste nisso. Deus habita no meio dela.
Deus habita no meio do seu povo. É isso que traz segurança e consolo. Já o mundo se desespera, já o mundo se perde, já o mundo se vê sem esperança, em trevas, porque não confia no forte refúgio e fortaleza que é o Senhor. Veja só como são descritas as nações no verso 6. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Ouça bem, Deus está falando com o mundo através das calamidades. Deus está advertindo o mundo através das catástrofes naturais. Através dessas tragédias citadas nos versos 2 e 3, Deus está falando com eles. O mundo se derrete com a voz do Senhor, se abala, se desespera. Mas, na verdade, a solução não é essa. A solução é buscar refúgio no Senhor. A solução é consolar-se e confortar-se na verdadeira fortaleza, que é o nosso Deus. Na verdade, queridos, ao invés de desespero, de medo e de angústia, eles precisam arrepender-se e crer. Eles precisam correr para Deus, como a igreja o faz. E como a igreja o faz? Olha o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos traz uma expressão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Adonai, do Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus da promessa. O Deus Todo-Poderoso está em aliança com o seu povo. E é por isso que esse Deus é o refúgio da igreja. O refúgio da igreja é entender que Deus é o Todo-Poderoso e que o Todo-Poderoso tem aliança com o seu povo, tem aliança com Jacó, tem aliança através de Jesus Cristo. Vejam só, a palavra refúgio no verso 1 significa um abrigo, uma rocha de refúgio, uma caverna semelhante à qual aquela que Davi escondeu-se algumas vezes. Já essa mesma palavra refúgio, no verso 7, tem um outro significado. Significa um baluarte, uma alta torre, uma fortaleza. No verso 1, queridos, a ideia é mais defensiva. Ela esconde, ela protege, ela guarda. No verso 7 e 11, a figura é um pouco mais ofensiva, porque expressa a ideia de vigilância, de atenção. Este é Deus para o seu povo. É um escudo para proteger, é um escudo para guardar, é um escudo para não permitir que o mal os destrua, mas ao mesmo tempo ele é o valente, vigilante, atento à sua igreja, disposto a defender a sua igreja dos inimigos. É bom que se diga também que esses versos 7 e 11, eles são uma divisão natural do texto e funcionam meio que como um refrão. Isso quer dizer que o mesmo Deus que defende a sua igreja, que protege o seu povo, está atento, vigilante, em uma torre alta, olhando para o seu povo, para destruir os inimigos da igreja. Queridos, o Senhor está no meio do seu povo. E por isso, em terceiro lugar, ele tem o direito de nos convocar para adorá-lo em paz e confiança. Isso é visto dos versos 8 a 11. E vejamos o que nos diz o verso de número 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou ele na terra. Vinde, diz o salmista, contemplem as obras de Deus e vejam que assolações ele fez na terra. No verso 9, o salmista, nos dá algumas dessas assolações ainda. Ele diz, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Queridos, o salmista havia descrito calamidades de maneira natural ou de causas naturais no verso 2 e 3, e agora ele cita um outro tipo de calamidade, advindo não apenas da natureza, mas dos inimigos da igreja, por meio de guerras, de ataques. O salmista nos diz, queridos, que o Senhor é quem determina todas essas coisas. O Senhor é quem põe termo, limite à guerra. O Senhor é quem diz até onde a guerra deve ir, quem deve vencer, quem deve perder, e como e quando ela deve parar. Queridos, todas essas coisas estão debaixo do poder do Deus dos exércitos, do Todo-Poderoso. Aqui podemos usar como exemplo, de fato, a derrota de Senaqueribe,
e seus exércitos, que tendo chegado aos muros de Jerusalém, não puderam entrar. Pelo contrário, eles foram destruídos pelo Senhor, que de uma única vez matou 185 mil homens. E o inimigo voltou pelo mesmo caminho, de forma humilhante, conforme nos diz 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Que lição magnífica, irmãos! Olhe só, o salmista diz: venham, contemplai as obras do Senhor. O Senhor derrotou os inimigos do seu povo. O Senhor destrói as armas dos inimigos do seu povo, de forma que eles não podem mais atacar a igreja. E aí vem o consolo: aquietai-vos, diz o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, diz o verso 10. Esta não é uma ordem primariamente com o objetivo de consolar os aflitos, é verdade. Pelo contrário, é uma ordem para repreender o mundo inquieto, o mundo turbulento, o mundo que coloca os seus desejos e as suas vontades acima da vontade de Deus, o mundo que tenta reger-se pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço e com seus próprios méritos. O Senhor diz a esse mundo quieto: aquiete-se. Na realidade, deixe disto. Lembre-se da ordem que Jesus Cristo deu ao mar tempestuoso na Galileia. Quando Jesus estava no mar da Galileia enfrentando uma tempestade, em Marcos 4,39, o Senhor diz: acalma-te, emudece. Queridos, o objetivo dessa ordem, para que o mundo se aquiete, para que o mundo pare, para que o mundo abandone as suas vontades e volte para Deus, é descrita no final do verso como sendo que o Senhor é exaltado entre as nações. O Senhor é exaltado na terra. Não dá para lutar com Deus. Não dá para desafiar o Todo-Poderoso. Não dá sequer para tentar viver longe de Deus. Ele diz: aquiete-se. Sou exaltado na terra. Sou exaltado entre as nações. Mas para nós, essa palavra traz sim conforto. Traz sim confiança. Porque o salmista, de propósito, repete o refrão. Ele termina o salmo dizendo no verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus Todo-Poderoso fez aliança com seu povo. É o Deus Emanuel. E ele sim é o nosso refúgio. E ele sim é a fonte da nossa segurança e paz. Que aplicações podemos tirar para as nossas vidas a partir desses salmos? Que lição podemos aprender deste breve salmo? Primeiro, eu quero que você volte à sua Bíblia mais uma vez e dê uma olhada rápida no verso 5. O Senhor diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Queridos, se desejamos a proteção do Senhor, então devemos nos preocupar em crer nele de todo o coração. Nos preocupar se o adoramos com fidelidade e genuína gratidão. Pois toda a esperança de segurança depende da presença de Deus no meio do seu povo. A pergunta que você precisa se fazer é: sou o povo de Deus? Faço parte mesmo desta cidade, da igreja de Cristo, de fato e de verdade? Creio em Cristo de todo o coração? Tenho feito do Senhor e da sua palavra o meu refúgio e a minha fortaleza? Queridos, você precisa se consolar em saber que o Senhor é o fiel protetor da sua igreja. Deus é o fiel guardião do seu povo. Por isso, o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. E quais são essas obras? Quais são as obras do Senhor? Que assolações são essas que o Senhor faz sobre a terra? Vejam só, ao longo do salmo, o Senhor descreve catástrofes de natureza natural, nos versos 2 e 3. Mas ele também mostra que as guerras estão debaixo da autoridade do Senhor.
Ele faz questão de mostrar que por causa desses desastres naturais, dessas guerras, Deus fala através das calamidades com o mundo. Deus os adverte, podemos dizer assim. Elas servem para advertir o mundo ímpio que eles estão em uma rota de colisão com Deus, que eles estão errados, que serão julgados pelo Senhor, que serão cobrados pelos seus atos e pelas suas atitudes. Mas mesmo assim o mundo tenta andar sem Deus e por isso se desesperam, e por isso se angustiam, e por isso não têm respostas para enfrentar uma calamidade como a que estamos enfrentando nos últimos dias. E por isso não têm forças para enfrentar essa luta confiadamente no Senhor e com paz nos seus corações, uma paz dada pelo próprio Deus. Mas o povo do Senhor não. O povo do Senhor está seguro. O povo do Senhor se alegra na sua palavra. O povo do Senhor se consola em saber que Deus está no meio dela. Podemos sofrer com as calamidades, podemos enfrentar os desastres naturais, podemos enfrentar os tsunamis, os terremotos, podemos enfrentar as guerras, podemos enfrentar as epidemias e pandemias, mas nós nos alegramos em saber que Deus está no nosso meio. Deus é o nosso consolo, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele está presente em meio às nossas tribulações. Queridos, o Senhor é o socorro da sua igreja. O Senhor é o defensor do seu povo. E isso é deveras importante. É deveras importante porque o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, no verso 8. Contemplem as obras de Deus. Contemplem tudo que o Senhor fez. Queridos, as manifestações históricas da graça e da misericórdia de Deus em favor da sua igreja devem estar sempre na nossa mente e no nosso coração. Precisamos guardar na nossa memória os grandes feitos de Deus ao longo da história, confiar na veracidade da sua palavra, na suficiência da sua palavra, na inerrância das Sagradas Escrituras e olhar para ela como um livro plenamente verdadeiro. Porque quando olhamos para os feitos de Deus ao longo da história, registrados na Bíblia, nós descansamos na sua graça e na sua misericórdia. Como diz o profeta Jeremias em Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança são as misericórdias do Senhor. É preciso vir, é preciso contemplar as obras do Senhor. É preciso olhar para tudo que Deus já fez e faz em favor da sua igreja. Isto é muito sério. O salmista convoca a todos e os exorta a considerar as obras de Deus. E aí surge uma pergunta, a fins aplicativos. Sabe por que os ímpios não confiam em Deus? Sabe por que os homens não depositam todas as suas esperanças no Senhor? Queridos, há várias razões, você vai me responder e é verdade. Mas uma das razões pelas quais as pessoas não depositam em Deus a sua confiança, um dos motivos pelos quais as pessoas não depositam em Deus as suas esperanças de bem-estar em tempos como estes que vivemos, é porque as pessoas desconfiam das obras de Deus ao longo da história. Porque elas não creem em tudo o que Deus já fez. Porque elas não creem nos feitos do Senhor ao longo dos séculos. E de forma especial, porque elas não creem em tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus e das suas obras. A incredulidade os leva a não depositar sua confiança em Deus. E sem fé em Deus, queridos, ninguém consegue enfrentar grandes sofrimentos sem agonia, sem medo, sem desespero. Sem fé em Deus não há segurança nenhuma, não há fortaleza. Sem confiança nas Sagradas Escrituras, nas verdades bíblicas, ninguém se mantém de pé. Queridos, porque não creem na palavra de Deus, eles se desesperam, se angustiam e temem em situações como as que enfrentamos nos últimos dias. Por isso, nesses momentos de crise, eu te aconselho a confiar em Deus. Eu te advirto a colocar a tua confiança nas Sagradas Escrituras. Eu te incentivo a colocar a sua fé na santa, poderosa, inerrante e eficaz Palavra de Deus. Pois o Senhor habita no meio do seu povo. E é a Escritura que nos diz isso. Que isso te sirva de lição.
que isso me sirva de lição. Precisamos considerar as obras de Deus. Precisamos crer em tudo que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, os feitos de Deus ao longo da história. Precisamos confiar naquilo que a Escritura diz sobre o nosso Senhor. Se nos alimentarmos com as verdades bíblicas, receberemos graça do Senhor. Graça como águas que fluem de um rio para nos sustentar, para nos proteger, para nos trazer alegria e segurança final. Portanto, creia na palavra de Deus. Alimente-se com as Escrituras. Busque em oração ao Senhor, pois só com o Senhor conosco seremos inabaláveis e estaremos seguros. Tem uma última aplicação que pretendo fazer. E eu quero que você volte ao verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é o que nos diz a palavra do Senhor. Traduzindo, não mexam em nada. Descansem. Fiquem quietos. Parem. Queridos, a verdade é que gostamos de se mexer. Na verdade, gostamos de mexer em tudo. Não gostamos de esperar. Não gostamos de ficar parados. Gostamos de dirigir a nossa vida à nossa maneira, do nosso jeito. Queremos resolver as coisas de forma instantânea e da forma em que achamos melhor. Mas o Senhor nos diz, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Precisamos aquietar o nosso coração em Cristo. Precisamos nos submeter às Sagradas Escrituras. É verdade, existe sim momento certo para agir. Mas até quando agimos, quando não confiamos em Deus, os resultados são catastróficos. Aquiete-se no Senhor. Confie no Senhor. Confie que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías, capítulo 64, verso 4, o profeta diz, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, as circunstâncias mudam, e mudam rápido, mas a palavra do Senhor não muda. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Não se esqueça que nunca estaremos sozinhos. O Deus Emanuel está conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo é a própria água da vida, como ele diz. Uma água que sustenta, uma água que alimenta e que, nas palavras do salmista, uma água que traz alegria para viver. Ele não nos deixou só, não nos deixou órfão. Ele está conosco e nos deu o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para nos ensinar a clamar Abba Pai. Paulo nos diz que em Cristo somos mais que vencedores. Portanto, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se refugiar em Cristo. É tempo de esconder-se aos pés da cruz e saber que no Senhor estaremos seguros. Porque mesmo que este corpo se corrompa, temos da parte de Deus morada segura nos céus, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor traga paz à tua vida. Que o Senhor traga alegria ao teu coração. Que o Senhor te ensine a confiar na palavra de Deus. Que o Senhor te ensine que Deus é a tua fonte de refúgio. Que o Senhor te ensine que Deus é a tua única fortaleza e que Ele sim é um socorro bem presente na tribulação. Lembra do que disse que era essencial nesse salmo? Lembra que disse no início que o centro desse salmo fala de Deus e de quem Ele é para o seu povo. Deus é o refúgio do seu povo. Deus é a fortaleza do seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. O mundo se abala, o mundo se transtorna, o mundo se desespera, mas o povo de Deus está nas mãos do Senhor. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor está no meio da sua igreja, dos verdadeiros cristãos, daqueles que temem a Cristo de todo o coração. E o nosso Senhor Jesus Cristo é a água da vida que sacia a nossa sede, que nos traz paz, alegria e confiança nesse momento. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Que Deus te ensine a refugiar-se em Cristo. Que Deus te ensine a confiar
na torre de vigia, na fortaleza que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te ensine a alimentar-se e a matar a sua sede na palavra de Deus, suprindo no Senhor as suas necessidades. Venha, contemple as obras do Senhor. Olhe para a Escritura, veja o quanto Ele já fez pelo seu povo ao longo dos séculos e lembre-se que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo estamos seguros. Em Cristo podemos nos alegrar. Lembre-se que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e que, acima de tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus te dê graça, que Deus console o teu coração, que Deus fortaleça a tua alma, que a palavra de Deus te sirva de alimento e de sustento nesses dias difíceis. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ensine a buscar a Deus, porque o Senhor se deixa achar pelo seu povo. Te pedimos que o Senhor nos ensine a nos refugiar em Cristo, nos esconder na cruz do nosso Salvador, e de lá suplicar socorro, proteção e bênção. Nos ensina a confiar na nossa torre de vigia, no nosso Senhor Jesus Cristo, e a nos alimentar com a palavra de Deus. É no nome do teu Filho, é no nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor ilumine a tua casa e a tua família.